Você tem sentido? Uma inquietação sutil que paira no ar e mais fundo que reverbera dentro de você. Não é aquela ansiedade comum, a agitação mental que nasce das contas a pagar ou dos prazos a cumprir. É algo diferente, mais silencioso e ainda assim mais profundo. É uma sensação de que algo está se movendo, se deslocando, como as placas tectônicas da alma se preparando para um novo alinhamento. Muitos de nós carregamos essa sensação de estar no limiar de uma nova fase, um pressentimento de que o conhecido, por mais seguro que pareça, já não nos serve mais. O grande mestre do autoconhecimento, Cláudio Naranjo, descreveria essa sensação como o despertar do buscador. Ele nos ensina que a alma, por muito tempo adormecida nas rotinas e nos papéis que a sociedade nos deu, começa a se sentir desconfortável. Esse desconforto não é um erro, não é um defeito seu, é um sinal sagrado. É a sua própria essência indicando que a forma da sua vida atual está incompleta, que um ciclo precisa ser fechado com honra para que um novo possa, finalmente, se abrir. É a sua alma pedindo por inteireza. Essa energia poderosa que parece se aproximar não é uma força mística vinda de fora, mas um impulso evolutivo que brota de dentro de nós e, ao mesmo tempo, nos conecta a um movimento coletivo. O filósofo Ken Wilber chama isso de ondas de desenvolvimento da consciência, um chamado natural para um novo nível de percepção sobre quem somos e sobre a vida. A preparação para esse momento, portanto, não é para um evento externo que vai acontecer com você. É para uma graduação da alma que está acontecendo em você. É um convite para participar ativamente da sua própria evolução. O objetivo deste nosso encontro hoje é justamente mergulhar nessa jornada. Vamos juntos aprender a decodificar os sinais que a sua alma envia, a entender as resistências silenciosas que seu sistema nervoso cria para te manter no conhecido, e a encontrar um caminho para navegar essa transição sem se perder no medo ou na confusão. Este é um mapa para atravessar a ponte entre o seu eu de ontem e o ser que você está destinado a se tornar, com consciência, coragem e, acima de tudo, com autocompaixão. Vamos mergulhar juntos em uma dor que talvez lhe seja muito familiar, uma dor que reside naquele espaço silencioso entre o desejo de mudar e a realidade que insiste em permanecer a mesma. Você sente essa nova energia pulsando, sente o chamado da sua alma para o novo. E então, com toda a sua força, você se esforça. Você recita suas afirmações, acende seus incensos, visualiza um futuro mais luminoso, mas ao final do dia, se encontra preso no mesmo ciclo de sempre. Os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos padrões que você jurou deixar para trás. E nesse lugar, uma angústia silenciosa começa a crescer. A sensação de que a promessa de transformação está se esvaindo entre os seus dedos, como areia fina. Para que possamos compreender por que isso acontece, não precisamos olhar para fora, mas para a sabedoria profunda do nosso próprio corpo, para a inteligência que nos mantém vivos. A neurociência nos explica que o nosso cérebro, em sua função mais primitiva, é programado para a sobrevivência, e ele alcança isso através de um princípio chamado homeostase. Ele busca incansavelmente manter tudo estável, previsível e, acima de tudo, conhecido. Uma grande mudança, mesmo que seja para algo infinitamente melhor, é interpretada pelo nosso sistema nervoso como uma ameaça ao que é familiar. E em resposta, ele ativa uma resistência inconsciente, um freio de mão invisível. Quanto mais você força o acelerador da mudança, mais forte o seu sistema puxa esse freio para te proteger. É aqui que encontramos uma verdade que contraria tudo o que nos ensinaram sobre esforço e conquista. A verdadeira preparação para acolher essa nova energia não reside em adicionar mais força, mais luta ou mais controle. Reside na prática delicada de desativar a resistência. Pense nisso de forma sensorial, como uma nova energia pode fluir para um recipiente que já está transbordando de tensão, de ansiedade, de esforço. O verdadeiro poder não está em puxar o futuro na sua direção, mas em parar de lutar contra o fluxo do presente. Em criar espaço interno para que o novo possa finalmente chegar e fazer morada. Gostaria de lhe convidar agora para uma pequena prática, um gesto de paz
que o seu sistema nervoso entende perfeitamente. Onde quer que esteja, se for seguro, permita-se fechar os olhos. Leve a sua atenção para a região do seu coração, sentindo o espaço no centro do seu peito. Comece a respirar de forma suave e ritmada, inspirando lentamente por 5 segundos e expirando lentamente por 5 segundos. Apenas sinta o ritmo como uma onda suave que vai e vem, e enquanto respira, traga à sua mente um sentimento genuíno de gratidão, não por algo grandioso ou distante, mas por algo simples e presente. A gratidão pelo seu corpo que respira por você. A gratidão por este momento de pausa. Sinta esse calor da gratidão se expandir a partir do seu coração, acalmando todo o seu ser. Este simples ato envia ao seu corpo o sinal mais poderoso de todos. Você está seguro. É seguro relaxar. É seguro receber. Tentar forçar a sua própria transformação se assemelha a tentar abrir um delicado botão de flor com as mãos. No processo, você apenas destrói a sua beleza e a perfeição do seu tempo. A verdadeira preparação, a jardinagem da alma, consiste em cuidar do solo que é o seu corpo, da água que são as suas emoções e do sol que é a sua consciência. É confiar no processo, permitindo que a flor da sua nova vida desabroche em seu próprio tempo, um tempo que é sempre divinamente orquestrado. Agora, vamos tocar com honestidade e coragem em uma das armadilhas mais sutis e exaustivas do caminho espiritual moderno, a busca incessante por vibrar alto. Isso cria uma frustração silenciosa, um tipo de sofrimento que muitos sentem, mas poucos admitem. A pessoa tenta forçar um otimismo que não é real, veste uma máscara de positividade e gratidão, enquanto por dentro a sua verdade emocional, a tristeza, a raiva, o medo, continua a clamar por atenção. O resultado é uma exaustão profunda, um cansaço da alma. Essa dissonância, essa falta de integridade entre a máscara que mostramos e a verdade que sentimos, gera um ruído energético que, ironicamente, bloqueia a sintonia fina com a própria cura que tanto buscamos. O psicólogo John Welwood deu um nome preciso a esse fenômeno: bypass espiritual. É o ato de usar crenças e ideias espirituais para dar um desvio, para evitar o encontro com as nossas feridas emocionais e com o nosso trabalho psicológico necessário. Forçar um pensamento de gratidão sobre um sentimento genuíno de raiva não transmuta a raiva, apenas a enterra mais fundo, criando uma falsa sensação de elevação que não se sustenta. É um idealismo que não constrói as vias neurais da verdadeira resiliência, daquela paz que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. E é neste ponto que uma nova percepção pode virar o jogo para você. A frequência mais poderosa, mais magnética e verdadeiramente alinhada com essa nova energia que chega, não é a da felicidade forçada ou da positividade constante. É a frequência da autenticidade. É a frequência da coerência. É a sua coragem de ser verdadeiro com o que você sente, momento a momento. É a sua capacidade de permitir que a tristeza o visite, sem se tornar a tristeza. É permitir que a raiva o informe sobre um limite que foi cruzado, sem se deixar consumir por ela. A nova energia não busca a perfeição de um personagem espiritual. Ela busca a verdade de um ser humano integral. Essa compreensão nos convida a uma mudança sutil, mas imensamente transformadora na nossa abordagem interior. Em vez de se perguntar a todo custo, como posso me sentir bem agora? Comece a se perguntar com uma curiosidade compassiva e genuína: o que esta emoção desconfortável está tentando me comunicar? Que verdade sobre mim ou sobre a minha vida ela está tentando me mostrar? Ao fazer isso, você transforma suas emoções de inimigas a serem vencidas em aliadas, em mensageiras. Elas se tornam o sistema de feedback da sua alma, guiando você de volta para o seu próprio centro. Imagine o seu campo energético como um grande piano de cauda. Insistir em ser positivo o tempo todo é como um pianista que só se permite tocar as notas mais agudas, lá no canto direito do teclado. O som seria estridente, pobre, incompleto. Uma sinfonia que toca a alma, que magnetiza e que cura, requer a profundidade das notas graves, a complexidade dos acordes do meio, a totalidade do teclado.
É a sua experiência emocional inteira, quando acolhida com a sua presença consciente, que compõe a sua mais bela e poderosa obra-prima vibracional. É essa totalidade que te afina com a vida. Existe uma angústia profunda e silenciosa que nasce da desconexão entre a nossa mente e o nosso corpo. É a dor sentida por aquele que entende intelectualmente todos os conceitos espirituais, cuja mente compreende a rendição, a autenticidade e a confiança, mas cujo corpo continua em um estado de alerta, de contração e de ansiedade. É a sensação frustrante de que a mente diz sim, mas o corpo, em sua sabedoria primitiva, grita não. Essa divisão interna é um dos maiores obstáculos no caminho da verdadeira transformação, pois nos mantém fragmentados em uma guerra civil silenciosa. O neurocientista Stephen Porges nos oferece uma chave de ouro para compreender essa dinâmica com o seu conceito de neurocepção. Ele nos revela que, muito antes de um pensamento consciente se formar, o nosso sistema nervoso está constantemente escaneando o ambiente, tanto interno quanto externo, em busca de sinais de segurança ou de perigo. É um processo biológico, inconsciente e implacável. E a chegada de uma nova energia, por mais curadora e elevada que seja, será primeiro interpretada através desse filtro primitivo. Seu corpo irá decidir se ela é segura ou se é uma ameaça, muito antes da sua mente ter a chance de opinar. Neste ponto, chegamos a uma revelação que pode ser chocante, mas é libertadora. Você não consegue se convencer a se sentir seguro apenas com a força do pensamento. Se o seu corpo vive em um estado sutil, mas crônico, de luta ou fuga, alimentado pelo estresse do trabalho, pelas notícias, por traumas passados que ainda vibram em suas células, ele irá neuroceber a intensidade da transformação como uma ameaça. E para te proteger, para te manter seguro no território do que é conhecido, ele irá sabotar a sua expansão. Ele irá preferir a dor familiar do seu estado atual à incerteza assustadora do novo, por mais que esse novo seja a sua cura. Por isso, o caminho de volta para a inteireza começa no corpo. Quero lhe convidar a uma pequena experiência de 2 minutos, uma forma de conversar com ele em sua própria língua. Se puder, feche os seus olhos mais uma vez. Em vez de ordenar que o seu corpo relaxe, o que pode criar ainda mais tensão, faça a ele uma pergunta silenciosa e gentil. Corpo, onde você está guardando tensão agora? E então, apenas escute, sem julgamento. A resposta pode vir como uma sensação na sua mandíbula, um peso nos seus ombros, um nó no seu estômago. Não tente mudar ou consertar nada. Apenas leve o calor da sua atenção para esse ponto. Respire nesse lugar, como se o ar pudesse tocar essa tensão com gentileza. A simples aplicação da sua consciência compassiva já é o início do diálogo, o início da liberação somática. Pense no seu corpo como a terra e na sua mente como o agricultor. O agricultor pode ter os mais belos sonhos de uma colheita abundante, que é a sua transformação. Mas se a terra estiver seca, compactada e cheia das pedras da tensão crônica, nenhuma semente, nem mesmo a semente da mais divina e poderosa energia, conseguirá germinar. A preparação mais sagrada e eficaz que você pode fazer é, primeiro, arar o solo fértil e vivo do seu próprio corpo. É ali que a verdadeira transformação cria raízes. Existe um conselho espiritual que, apesar de bem intencionado, frequentemente nos leva a um lugar de paralisia e confusão. Apenas solte o controle. Para muitos, essa frase é interpretada como um convite à passividade, como se devêssemos desistir dos nossos desejos e nos tornarmos indiferentes ao rumo da nossa vida. Isso pode gerar uma culpa silenciosa, um sentimento de falha por não conseguir soltar direito, ou pode nos levar a uma apatia onde acreditamos que não há mais nada a ser feito. Esse erro de interpretação nos rouba o poder, em vez de nos devolver a ele. Para desfazer esse nó, precisamos entender a diferença profunda entre a rendição passiva e aquilo que podemos chamar de rendição ativa. O psicólogo Julian B. Rotter nos falou sobre o locus de controle, a nossa percepção sobre onde reside o poder em nossa vida. A rendição passiva reforça um locus de controle externo, a crença de que somos vítimas das circunstâncias. A rendição ativa, por outro lado,
É um ato do mais elevado locus de controle interno. É o reconhecimento de que você tem um poder imenso, mas também a sabedoria de que não tem o poder sobre tudo. E aqui, uma nova percepção pode mudar completamente o jogo. Soltar o controle não é sobre soltar a sua intenção, o seu desejo, o que você busca criar em sua vida. É sobre soltar o seu apego neurótico e ansioso ao como e ao quando as coisas devem acontecer. A rendição ativa é um processo de duas partes. Primeiro, você faz a sua parte com total presença e excelência. Você define a intenção clara. Você alinha a sua energia com o sentimento do desejo realizado. E então, você conscientemente entrega a logística, o como, para uma inteligência maior, com a confiança de um grande mestre que delega uma tarefa a seu discípulo mais capaz, sabendo que será feito da melhor maneira possível. Na sua vida diária, isso se traduz em uma forma mais leve e poderosa de navegar os desafios. Ao lidar com um problema, você define a solução ideal que deseja sentir. Você dá um passo prático e inspirado naquela direção. E então, você solta, você entrega. E quando a ansiedade sobre os detalhes e os comos começar a surgir na sua mente, você gentilmente se lembra: minha única tarefa é manter a coerência com o sentimento do resultado final. A logística não é minha responsabilidade. Essa prática libera uma quantidade imensa de energia que antes era gasta com preocupação inútil. A história da ciência e da arte está repleta de momentos que ilustram essa verdade. O químico Kekulé, por exemplo, lutou exaustivamente por meses para compreender a estrutura da molécula de benzeno, e todo o seu esforço mental se mostrou inútil. A epifania, a grande descoberta, só veio quando ele desistiu da luta, quando se rendeu ao cansaço e adormeceu em frente à lareira. Foi nesse vácuo criado pela rendição, nesse espaço de não esforço, que a resposta surgiu em um sonho, com a imagem de uma cobra mordendo a própria cauda. A solução não veio pela força do controle, mas pela sabedoria que só pode florescer no silêncio da entrega. Existe uma dor final neste caminho, uma dor que chega depois do milagre. É a decepção profunda que se instala quando, após uma experiência espiritual intensa, um momento de clareza absoluta ou uma sincronicidade incrível, vemos a velha realidade e os antigos hábitos retornarem com força semanas depois. É o medo silencioso de que aquela transformação tenha sido apenas uma sorte de principiante, um vislumbre de uma realidade que não conseguimos sustentar. Esse sentimento pode ser um dos mais desoladores, pois nos faz questionar a nossa própria capacidade de mudar de verdade. A neurociência, mais uma vez, nos estende a mão com uma explicação clara e compassiva para esse fenômeno. Através de conceitos como a neuroplasticidade, sabemos que uma experiência de pico cria novas e maravilhosas conexões neurais, como se abrisse pequenas trilhas na floresta densa da nossa mente. Contudo, se essas novas trilhas não forem percorridas com frequência, o cérebro, em sua busca por eficiência energética, realiza o que se chama de poda sináptica. Ele elimina esses caminhos pouco usados para fortalecer as velhas e largas autoestradas dos nossos hábitos e pensamentos antigos. Não é uma falha sua, é a biologia em ação. E aqui reside a última grande revelação do nosso encontro. A nova energia que chega não é uma onda que passa e vai embora. Ela é como um novo rio que começa a fluir em sua direção. Sentir o primeiro fluxo, a primeira onda de clareza, é a parte mais fácil. A verdadeira tarefa da transformação, o trabalho mais profundo da alma, é construir a sua represa hidrelétrica. É criar as estruturas, os novos hábitos, as novas crenças e os novos ambientes que irão canalizar a energia desse rio de forma consistente, transformando-a em poder utilizável e sustentável para o seu dia a dia. Para isso, a abordagem não é a da força, mas a da gentileza e da constância, através de micro-hábitos de integração. Esqueça a ideia de mudar tudo de uma vez, o que apenas ativaria a resistência do seu sistema nervoso. Em vez disso, escolha uma única e pequena prática diária que sirva como âncora para essa nova consciência. Pode ser a escolha de passar 5 minutos em silêncio pela manhã, antes de qualquer estímulo externo.
Pode ser o ato de escrever uma única frase que define sua intenção para o dia. Pode ser a prática daquele escaneamento corporal por 2 minutos antes de dormir. O objetivo não é o esforço, mas a consistência que pavimenta as novas vias neurais, transformando-as dia após dia em suas novas autoestradas internas. Pense nesta metáfora final. Receber a nova energia é como receber uma herança de $1 milhão. A euforia inicial é inevitável e maravilhosa. Mas se você não aprender a investir, a orçar e a gerenciar esse recurso, se não integrá-lo à sua vida com novos comportamentos e estruturas, em pouco tempo você estará de volta à sua condição original, apenas com a memória distante e melancólica de um dia ter sido rico. A verdadeira riqueza é a capacidade de sustentar e viver a transformação, momento a momento. Nossa jornada hoje nos levou por um caminho profundo, um caminho que espirala para dentro. Vimos que a verdadeira preparação para o novo não é sobre se armar para um evento que vem de fora, mas sobre a coragem de desarmar, com gentileza, as nossas próprias resistências internas. Nós passamos pela armadilha do esforço que gera mais tensão, pela ilusão da espiritualidade que evita a dor, e mergulhamos na sabedoria do corpo, que precisa de segurança para poder se abrir. Nós aprendemos a dança sutil da rendição ativa e, por fim, entendemos a necessidade de construir com paciência as estruturas internas para que a transformação seja permanente. O fio de ouro que conecta todos esses pontos, a verdade central que pulsa sob cada palavra, é esta: a transformação não é algo que acontece com você, mas algo que anseia desesperadamente por fluir através de você. O objetivo final de toda essa preparação, de toda essa cura, não é para que você se torne um espectador aperfeiçoado, sentado na praia da vida, esperando a grande onda chegar. O objetivo é que você se torne o próprio portal. O portal através do qual essa nova energia, essa nova consciência, pode entrar e se manifestar no mundo. O mestre de meditação Jack Kornfield nos lembra que a maneira de nos tornarmos esse portal é através da prática contínua de retornar ao momento presente, com bondade, com uma atenção plena que acolhe tudo. É nesse espaço de quietude atenta, nesse silêncio interior onde nada é julgado e tudo é permitido ser, que a nova energia encontra um lar permanente e não apenas um lugar para uma visita passageira. É nesse silêncio que a sua alma e o universo voltam a conversar na mesma língua. Portanto, o meu chamado final para você hoje não é para fazer mais nada, não é sobre adicionar mais uma tarefa à sua lista. É um convite para ser. Sua única tarefa, a partir deste momento, se você assim escolher, é praticar a arte de ser um recipiente seguro e autêntico para a sua própria vida. Acalme o seu sistema nervoso, honre as suas emoções verdadeiras e construa, com a gentileza de quem cuida de um jardim, as novas fundações em seu dia a dia. A energia poderosa não está mais chegando. Para aquele que está pronto, para aquele que se abre com a coragem da autenticidade, ela já está aqui, esperando para ser encarnada.